Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 193 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée de Margerie. Estamos na última parte do livro, em que ele vai comentar sobre a Ordem da Visitação e da sua fundadora, Santa Joana Francisca de Chantal. Capítulo 1. A narrativa histórica dos belos e felizes anos da jovem baronesa de Chantal, castelã, esposa e mãe, não entra nos limites estreitos de nosso trabalho. Recordaremos apenas que, ficando viúva, em plena felicidade conjugal, quando um acidente de caça lhe arrebatou o esposo, repentinamente foi mergulhada nas lágrimas e no luto da viuvez. Arrancada de uma existência em que tudo lhe sorria, teve bastante fortaleza de ânimo e firmeza inquebrantável para se dedicar de corpo e alma a todos os deveres de cristã, de mãe e de filha. E de nora também. Estes últimos foram os mais difíceis de cumprir e, naturalmente, os mais meritórios. Não é fácil imaginar um caráter mais irritável e impertinente que o de seu sogro, o velho barão de Chantal, que não podia passar sem a nora, mas que não perdia a menor oportunidade de tornar-lhe a vida insuportável. Em 1604, deu-se o primeiro encontro do bispo de Genebra com a baronesa de Chantal. Jamais os intuitos da providência se tornaram mais facilmente reconhecíveis que nesse acontecimento, que poderia ser considerado como fortuito. Então, acontecimento, circunstâncias e pessoas, né, que são as causas segundas que Deus usa com todos nós, né, para atingir os seus desígnios, quando nós cooperamos com eles, né? Um acontecimento fortuito. O encontro da baronesa de Chantal com o bispo de Genebra. Salientaremos esse particular porque conhecemos quanto certos espíritos estão prevenidos contra o sobrenatural. Vamos aos fatos e verificaremos que, através do acaso, se manifesta nessa história uma atuação inteiramente sobrenatural, cuja autenticidade é perfeita. Em 1603, São Francisco de Sales fora convidado pelo presidente do conselho e pelos magistrados da municipalidade de Dijon para fazer lá pregações quaresmais no ano seguinte. Aqui eu não posso deixar de observar, né, que quem convidou São Francisco de Sales para pregar os sermões quaresmais foram os magistrados, né, e o presidente do conselho da cidade, o prefeito, né? Prefeito
e o poder, um dos poderes, né? E quem cuidava da justiça, né? Então, essas foram as pessoas que convidaram São Francisco de Sales para pregar o retiro. Imagina hoje, por exemplo, vamos imaginar hoje quem que seria esse pessoal, né? O prefeito de Belo Horizonte, que eu não sei mais quem é, mas vamos dizer o ex-prefeito, né, que é o Calil, e, por exemplo, o Ministério Público de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, convidando um santo para pegar um retiro quaresmal em Belo Horizonte, né? Se a gente imaginar isso, a gente pode ver em que tipo de sociedade que vivia ainda, mesmo na Renascença, a São Francisco de Sales, né? Como era então como a sociedade era coberta, protegida, abarcada pela Igreja Católica, né? O santo recebeu este convite com íntima satisfação, mostrando-se, abre aspas, resolvido a quebrar todas as resistências e vencer todas as dificuldades, contanto que não deixasse de ir no dia convencionado. Fecha aspas. Ele próprio falando aqui, né? Todos os seus amigos procuraram em vão desviá-lo desse propósito, inclusive um a quem o santo costumava atender sempre. De tal forma, porém, ele se sentia levado por força sobrenatural a empreender essa viagem abençoada, que ninguém conseguiu dissuadi-lo desse propósito. Com muito prazer, algum tempo depois, o santo deu a entender os motivos de seu empenho em fazer tal viagem. Havia uma razão de ordem superior e muito digna de um grande bispo. A diocese de Genebra estava em litígio com a sé de Bourges, e o arcebispo dessa sede metropolitana residia então em Dijon. São Francisco de Sales esperava ver e falar pessoalmente com o arcebispo e, por meio de entendimentos diretos, evitar amigavelmente pendências judiciais a que tinha verdadeiro horror, principalmente quando se tratava de pessoas da igreja. O arcebispo eleito de Bourges era André Frémyot, irmão da baronesa de Chantal e filho de Benigno Frémyot, presidente do parlamento de Dijon, uma das mais belas figuras do magistrado íntegro, patriota, ardente e cristão convicto, que nos oferece aquele século em que tais personalidades não eram raras. Então, a família de Chantal era muito influente, né? Foi tratar então diretamente com a família Frémyot, né? A Santa Joana é Santa Joana Francisca Frémyot de Chantal, né? Ela tem o sobrenome Frémyot. De sua parte, o presidente Frémyot, sentindo-se feliz por oferecer a sua piedosa filha uma das únicas festividades que lhe interessavam, convidou-a a deixar, durante a quaresma, o castelo de Montelon, em que residia na companhia de seu duro e cruel sogro, a fim de escutar os sermões de um prelado, cuja santidade, saber e eloquência todos louvavam e admiravam. Desde o primeiro sermão a que assistiu, o santo a observou, sentada diante dele. Jamais a vira
ignorava por completo a sua existência, mas a reconheceu. Algum tempo antes de partir para Dijon, recolheu-se ao castelo de Sales, a fim de preparar-se para a grande missão. Um dia, meditando a sós, numa capela do castelo, teve uma visão, na qual lhe foi revelado que ele seria, mais tarde, fundador de uma ordem de religiosas. Nessa manifestação sobrenatural, viu distintamente as principais figuras da ordem que devia fundar. A primeira, de aspecto nobre e grave, trazia o luto da viuvez. Conservou-lhe a recordação dos traços fisionômicos que veio encontrar em Dijon numa senhora que o ouvia atentamente, mas cujo nome lhe era desconhecido. Todos os historiadores narram esse fato, ao lado do qual há um segundo, que o completa. Havia certo tempo, a baronesa de Chantal, quando passeava a cavalo por uma larga estrada, teve visão de um homem cujo semblante lhe era desconhecido. Vestia como os bispos e sua figura doce e angélica parecia só respirar os ares celestes. Ouviu então uma voz que lhe dizia: Eis o guia bem-amado de Deus, em cujas mãos deves descansar a tua consciência. Fecha aspas. Essa é uma citação do livro A História de Santa Chantal, escrita pelo bispo, né, Émile Bugeaud, já no século XIX. A biografia de referência, né, esse livro tem. Eu encontrei o livro na internet, não em PDF, mas possível de ser lido na internet. Depois eu passo para vocês o link. Em inglês, né? Enfim. Nessa época, a baronesa de Chantal já estava muito adiantada no caminho da perfeição cristã. Quase no dia seguinte ao da morte do esposo, fizera voto de castidade perpétua. Filiara-se à Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Regulara de tal sorte o emprego de seus dias que consagrava ao exercício da oração e à visita aos pobres e aos enfermos o tempo que não fosse reclamado pelo cuidado de seus filhos e pelo cumprimento dos deveres de nora. Finalmente suportava com inaudita coragem o duro purgatório que era para ela a permanência em Montelon, que era o castelo do sogro. Né? Infelizmente, porém, fizera má escolha de diretor espiritual, outra vez, né, o mesmo assunto que nós conversamos ontem, e isso lhe acarretava graves perturbações de consciência e retardava seu progresso espiritual. Aconselhada por algumas amigas piedosas, colocara-se sob a direção espiritual de um religioso, que impunha austeridades excessivas para as quais ela mesma já se sentia atraída pelo seu fervor e espírito de sacrifício. A submetia a múltiplas orações e meditações, mas não sabia implantar a paz serena do divino amor nesta alma ardente e atribulada por 1000 penas interiores. Espírito imperioso e ao mesmo tempo estreito e curto de visão, esse diretor lhe impusera o voto insensato e nulo de permanecer in perpetuum sob sua direção espiritual e de nunca se expandir com alguém sobre coisas interiores. Essa é doidura pura, né? É impossível descrever o que ela sofreu debaixo desse jugo. E quando, após vários entretenimentos em casa de seu pai, ela reconheceu em São Francisco de Sales o guia divinamente anunciado para orientar-lhe a consciência, essa alma delicada hesitou dolorosamente durante longo tempo entre o apelo extraordinário e difícil de identificar e as obrigações imaginárias que ninguém tinha o direito de lhe impor.
Então ela tinha um impulso, né, de se aproximar de São Francisco e pedir-lhe a direção espiritual, mas tinha o voto que ela tinha feito com o diretor espiritual, né? Enfim. As primeiras cartas que escreveu ao Santo Bispo, após a partida deste de Dijon, e que infelizmente foram destruídas por ela mesma, continham traços desses escrúpulos, diante dos quais se portou com extrema discrição. O santo diretor conseguiu vencê-los, finalmente, e assumiu em toda a plenitude a direção dessa nova filha espiritual, que daí em diante, durante longos anos, ocupou o primeiro plano na correspondência epistolar do grande bispo de Genebra. Essa correspondência é de uma beleza incomparável. Nenhuma parte dos escritos do nosso santo nos permite melhor desvendar a intimidade de seu espírito, de sua doutrina e de seu coração, de modo que é dificílima a escolha quando se quer salientar a parte principal. Que coisa, né? Como a gente precisaria ter essas cartas, pelo menos partes dela, né, traduzidas, né, para a nossa língua, né? Fazer uma seleção, né? Pelo menos, por exemplo, as cartas que Santa Chantal trocou com ele, né? Algo assim, né? Mas aqui nós vamos nos ater então a trechos, né, que o nosso biógrafo vai nos brindar aqui, né? Desde a primeira parte, que não é a de um diretor que ordena, mas de um amigo que aconselha, os elementos básicos e as linhas mestras dessa direção tornam-se claros e evidentes. Em carta de 3 de maio de 1604, escrevia: palavras do nosso santo, né? Quanto mais afastado estou de vosso exterior, mais me sinto perto de vós em espírito, e não cessarei nunca de pedir ao bom Deus que se digne de completar sua santa obra, isto é, o bom desejo e propósito de atingir a perfeição na vida cristã. Antes de tudo, desejo que tenhais uma santa liberdade de espírito, no que toca aos meios necessários à perfeição. O essencial é que as colunas sejam conservadas e consolidadas, não importa muito o modo. Livrai-vos dos escrúpulos, da agitação e das inquietações, porque não há nada mais que nos impeça de caminhar na perfeição. Conservai-vos sempre na presença de Deus. Lançai vosso coração dentro das chagas de nosso Senhor. Tende inabalável confiança na sua misericórdia e na sua vontade. Ele jamais vos abandonará, mas nem por isso deixeis de vos abraçar com a sua Santa Cruz. Palavras do santo, né? Na carta seguinte, com uma precisão e uma delicadeza absoluta, traça o caráter do laço indissolúvel sagrado que o prende à nova filha. Declara que não sabe explicar a qualidade e o tamanho do interesse que tem pelo seu progresso espiritual, mas pensa poder afirmar que tudo vem de Deus, e por isso alimenta esse sentimento, que vai aumentando gradativamente. Diz mais: palavras do santo, eis-me todo vosso, Deus me entregou a vós. O laço da caridade cristã e da verdadeira amizade que existe entre nós é chamado por São Paulo o laço da perfeição. E verdadeiramente o é, porque é indissolúvel. Com o tempo, cria novas forças. A própria morte não o destruirá. Eis o vosso laço e as vossas cadeias. Tanto mais vos apertam e comprimem, quanto mais vos proporcionam alegria e liberdade. Nada mais flexível, nada mais firme
Que isso? Que isto? Aqui, carta de 23 de junho de 1604. A outra era de maio, né? Assim, desde o começo, traça um duplo programa. É com esse espírito sobrenatural que o Santo Bispo aponta à baronesa de Chantal uma estrada, na qual cada passo será um progresso na perfeição, sob a vigilância de um guia experimentado, que nada mais deseja senão trabalhar em prol do aperfeiçoamento dessa alma generosa. As últimas hesitações foram dissipadas, finalmente, após prolongadas e sérias entrevistas em Saint-Claude. Foi aí que o Santo Bispo se encarregou, por assim dizer, oficialmente e com certa solenidade, da direção espiritual da piedosa baronesa, comprometendo-se a responder por sua alma a Deus. Que coisa, hein? Solene, né? Comprometendo-se a responder por sua alma a Deus. À piedosa senhora restava ainda um escrúpulo, o de desviar o Santo Bispo dos labores pastorais, a fim de tomar cuidado de uma alma tão insignificante e tão mesquinha quanto a sua. São Francisco de Sales tranquilizou-a com poucas palavras, como ele sabia escrever. De regresso a Annecy, seu primeiro cuidado, em cumprimento das novas obrigações assumidas, foi organizar um regulamento de vida, muito digno de ser meditado por todos aqueles que julgam que a direção do nosso santo, a força de ser amável, era uma direção fraca e amolentada. Devem também meditar essa regra de vida os que fazem uma ideia falsa do que devia ser a existência de uma mulher cristã em meio da sociedade daquele tempo. Aqui, esse regulamento está referido aqui numa carta de 4 de outubro de 1604. Regulamento de vida especificamente para essa alma, né? Em relação à qual ele respondia a Deus agora a partir desse momento, né? Esse regulamento compõe-se de 4 capítulos: a oração e os exercícios de piedade, a penitência e as mortificações corporais, a caridade para com os pobres e os enfermos, os deveres de mãe e de filha. Os 4 tópicos, né? As prescrições que encarece seriam letra morta se não fossem vivificadas pelo espírito sobrenatural que dá valor, espírito de doçura e de amor, com o qual devemos proceder em todas as coisas. Qualquer uma dessas obrigações bastaria para oprimir uma alma e transformar-se em uma fonte de intermináveis inquietações de consciência, se fosse imposta com um rigor cego e inflexível. São Francisco de Sales absolutamente não quer que os deveres ordinários da vida tomem semelhante caráter, porque assim se tornariam meios contraindicados aos fins que a devoção deve visar. Abre aspas. Se acontecer deixardes de fazer algo do que vos prescrevo, não tenhais escrúpulos, pois a norma de vossa obediência deve estar escrita em letras grandes. Façamos tudo por amor e nada à força. Essa era a norma central, não é? Que ele dava a Santa Chantal, né? Façamos tudo por amor e nada à força. Continua o nosso santo. Devemos ter mais amor à obediência que temor à desobediência.
Deixe-vos o espírito de liberdade, não o da liberdade conforme entende o mundo. Isto é, a liberdade segundo a carne, que exclui a obediência, mas o espírito contrário, que combate o constrangimento, o escrúpulo e a agitação. Se algumas vezes vos parecer uma ocasião justa e caridosa para deixardes vossos exercícios de piedade, quero que procedais por uma espécie de obediência e que essa falta seja suprida pelo amor de Deus. Fecha aspas. O santo diretor não se contentava em dar as regras e as normas gerais, mas descia aos pormenores, dizendo, por exemplo, que se fosse interrompida durante a meditação, devia, abre aspas, apresentar-se com um semblante alegre e o coração bem disposto ao importuno que a havia incomodado, porque tanto se serve a Deus na meditação como suportando o próximo. Fecha aspas. Isso aqui são regras de ouro, né? Regras de ouro, né? Para nós, né? Para nós no nosso cotidiano, né? Para nós miseráveis pecadores, né? E ele estava falando isso para Santa Chantal porque ele sabia que ela era uma pessoa que tendia a ter muitos escrúpulos, né? E escrúpulo é uma coisa terrível na vida espiritual, né? Desvia a pessoa do seu caminho. E escrúpulo é usado pelo demônio, né? Para arruinar a alma, né? Uma alma escrupulosa é terrivelmente tentada, né, pelos espíritos demoníacos, né? Escrúpulo, inclusive, é um tópico discutido na teologia ascética e mística, né? Padre Tanqueray tem trechos do livro dele que ele se dedica ao escrúpulo, né? Porque escrúpulo é uma coisa que ataca muito as pessoas que tomam o caminho da via da perfeição, né? Até então, nenhum diretor havia dito à piedosa baronesa. Até então, nenhum diretor havia dito isso à piedosa baronesa. Por esse motivo, principalmente, a nova direção espiritual se desenvolveu em sentido muito mais amplo, todo o contrário à direção anterior, que era mesquinha e estreita. Os frutos não se fizeram esperar. No íntimo da alma, uma virtude com raízes mais profundas e maior desapego de si mesma. No exterior, uma virtude mais amável e mais serena, sempre vigilante contra a impetuosidade e as mudanças repentinas, próprias de um caráter que tinha mais de generosidade e de energia que de doçura. Não obstante isso, a generosidade nada perdeu, ao contrário. Podia entregar-se muito mais livremente aos sacrifícios que custam ao coração e aos devotamentos que violentam a natureza. Sacrifícios que custam ao coração e aos devotamentos que violentam a natureza. Custam ao coração porque custam à vontade. Né? Um exemplo ilustrará o que acima dissemos. Até então, a senhora de Chantal não se resolvera por si mesma a se avistar com seu parente, o senhor Danlesy, que involuntariamente houvera sido o causador da morte do barão de Chantal.
Como cristã, já havia perdoado o mal que lhe haviam causado. Nada mais pudera fazer. Quer dizer, ele causou a morte do marido dela. Pouco a pouco, com muita prudência e uma perseverança que não perdia a menor oportunidade, São Francisco de Sales a conduziu muito mais longe. Decorreram 2 anos. Em 16 de julho de 1606, ele escreveu-lhe: né? Abre aspas. Não é necessário que procureis o dia e a ocasião. Mas se tal acontecer, a ocasião de falar com o senhor D'Alenzy, né? Mas se tal acontecer, quero que apresenteis um coração muito gracioso e compassivo. Bem sei que ele se mostrará perturbado e inquieto e que o vosso sangue ferverá. Mas que importa? Fecha aspas. E acrescenta essas palavras que tocam ao cume da perfeição cristã. Abre aspas. Entendo que deveis manifestar amor a todas as coisas, inclusive a morte de vosso marido e a vossa própria morte. Tudo isso pela morte e pelo amor de vosso terno Salvador. Será, fecha aspas, né? Será que o nosso santo recomenda insensibilidade, indiferença e esquecimento dos amores terrestres? No mau sentido dessas palavras? De modo nenhum, conforme explica. O que ele pretende e o que visa é a sobrenaturalização das afeições humanas. Com delicadeza de linguagem, revela seus intuitos. O santo agora fala, né? Perguntastes-me se não falais demasiadamente do vosso falecido esposo. Que vos digo? Nem me recordo disso. Agora, depois que refleti sobre isso, declaro-vos que não há mal em que, quando a ocasião se apresentar, faleis dele, pois assim testemunhais a saudade que tendes. Quando, porém, tiverdes oportunidade de falar dele, deveis fazê-lo sem palavras e sem suspiros, que demonstram um amor apegado à presença corporal. Em vez de dizerdes, pobre de meu falecido esposo, podereis dizer, meu marido, a quem Deus tenha em sua glória. Estas últimas palavras devem ser ditas não com o sentimento de um amor enfraquecido pelo tempo, mas libertado e purificado por um amor superior. Então, o amor superior é o amor a Deus, né? Que, por assim dizer, cobre e vivifica todos os outros amores, né? Sobrenaturaliza os outros amores, né? Que nós temos na nossa vida, né? A obediência alcançou mais essa difícil vitória. A senhora de Chantal avistou-se com o senhor D'Alenzy. Ano e meio mais tarde, novo e heróico sacrifício. A senhora de Chantal acedia em levar à pia batismal o filho mais novo do senhor D'Alenzy. Quanto ao que diz respeito aos pobres e enfermos, não. Eu vou parar exatamente aqui, então. Porque esse capítulo é longo. Eu estou no topo da página 202. Tá certo? Vamos terminar com essa história, né?
do encontro de Santa Chantal com a pessoa que foi responsável pela morte do marido foi, me parece, um descuido desse sujeito no uso de uma arma de caça que foi, enfim, disparada e atingiu o marido de Santa Chantal, Barão de Chantal, né? Então, se não me engano, a história é essa. E nós vimos o final dessa história, né? A conclusão dessa história, que ela então aceitou o convite, né, para ser madrinha do filho mais novo do senhor d'Alençon, né? Como que foi a superação dessa nossa santa em relação a todos os sentimentos, né, que ela devia ter em relação ao senhor d'Alençon, que foi o responsável pela morte do marido dela, né? Não foi o assassino, né? Porque não houve assassinato, mas é o responsável, né? Então, aqui nós vemos, né, na leitura, né, nós vimos como que o acaso foi usado aqui por Deus, porque ele usa isso, né? Circunstâncias, acontecimentos e pessoas. Isso que são as segundas, causas segundas, né, que Deus usa, né, com todo mundo, né? O encontro dos dois e o desenvolvimento da direção, né? Nós ainda vamos ver exemplos desse desenvolvimento da direção São Francisco em relação à baronesa de Chantal, né? Certo? Então, pergunto a vocês se há observações, perguntas, comentários sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Ô, Márcio. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Essa parte aí, por volta da página 200, né? Excelente essa sistematização dele aí. Exatamente são as da direção, né? Guiar a pessoa para conduzir de acordo com a personalidade dela, a situação de vida dela, né? E as condições espirituais dela também, naquelas famosas 3 obras, né? Na oração, penitência e na caridade, e o de dever de Estado, né? Que a gente for pegar um bom roteiro de confissão, ele inclui também os deveres de Estado, que, aliás, a grande maioria das pessoas sequer suspeita quais sejam. Né? Sim. Ninguém sabe qual seria, vamos supor, assim, um dever de Estado de um filho, de um pai, de um marido, de um trabalhador em determinada área, determinado tipo profissional, o dever de Estado de vizinho. Quer dizer, nós temos deveres de Estado inúmeros, até, vamos supor, a pessoa que entra no ônibus, ela tem um dever de Estado ali de passageiro também, alguém que está sendo atendido na loja, alguém que atende na loja, enfim. São inúmeras... o tempo todo nós temos deveres de Estado. E na mentalidade de direitos e privilégios hoje em dia, todo mundo só acha que tem direitos, né? Tem direito a isso, tem direito àquilo, mas não vê as obrigações, as responsabilidades, os deveres. Não é verdade? É o liberalismo, né? Porque se interpreta mal a palavra Estado, né? Não, nem se conhece, né? Nem se conhece, além de se interpretar mal, né, quando tem algum vislumbre, assim, tá, mas, né, eu já cansei de ver aí, como diz um amigo nosso, alguns tridentinos lidando com os filhos, assim, no mais puro liberalismo, classe média de Copacabana, assim, tipo daquele das novelas do Manuel Carlos, né? Nossa, a lembrança sua é sensacional, hein? Novelas do Manuel Carlos.
Pois é, aquela coisa muito bossa nova, importante é se sentir bem. Leblon. Que legal. Leblon. Ipanema e Leblon. Isso, não tem problema você fumar seu cigarrinho de maconha, não. É. O importante é estar. Pode crer, nada a ver. Vai fundo, meu irmão. Pode, né? Desse tipo. É esse mesmo. Né? Quem já teve, já viu isso, era uma coisa assim que mesmo eu desde os anos 80, não assisto televisão direito. Mas às vezes eu passava em casa de alguém assistindo, sentava um pouquinho só fazer companhia pela aquela pessoa e via aquele trem assim, que coisa chata, que coisa mais decadente. Levantava e ia embora. Bom, mas os deveres de Estado, que poucas, né, como eu estava dizendo, muitos estudantinos, inclusive, que deveriam ter essa noção, não têm, né, tudo errado, né, para ter esse exemplo. E daquelas coisas, aquelas questões de oração, penitência e caridade. Como a Ana Paula estava comentando com ela aqui, que naquela época já havia maus diretores espirituais. Hoje, nem diretores espirituais há. Né? Os poucos que há são muito ruins. Um ou outro pode ser que seja bom e tal, mas eles dão conselhos muito genéricos. E as pessoas precisam aprofundar em certos detalhes e também não se sobrecarregar com coisa demais, porque a vida espiritual é igual um sabão. Se ele se apertar demais, ela escapa, né? E se segurar de maneira frouxa, ela cai da mão. Então, é aquela coisa que cada qual, já que não tem diretor espiritual, precisa tentar avançar aos poucos, né? Como dizia São Francisco, vamos fazer primeiro o necessário, depois, ainda assim, o possível, e mais na frente, quem sabe a gente faça o impossível, né? Então, eu já vi muitos também, vamos abrir os aspas aqui, tridentinos fazendo atos de penitência dignos do anacoreta do deserto do Egito, né, e se prejudicando e, no final das contas, desistindo, chutando o balde. Claro, óbvio, né? E desiste mesmo, não tem jeito. Desiste. Isso aí é o chamado... um departamento do escrúpulo, né, que o capeta fica instigando até a pessoa desistir, de repente ele... Né? Desista de tudo, que é esse que é o objetivo dele. Né? E as pessoas têm que ver aos poucos o que ela pode fazer em termos de caridade, né? Não adianta ele dar lá um dinheirinho pro mendigo lá, fazer aquela cara de bonzinho, chegar em casa ser um tirano, ou uma tirana, né? Muitas vezes do tirano todos dão notícia, mas da tirana mesmo ficam todos calados, que afinal de contas, né, ser tiranizado uma tirana é uma humilhação pros filhos, marido, etc. Bom, na caridade, na penitência, alguns começam a exagerar, começam a bancar os heróis lá, então simplesmente a penitência seria coisas pequenas. Depois tem um esqueminha do Santo Antônio, um dos sermões dele, que fala, né, trabalho físico mais extenuante, ninguém quer fazer força, as lágrimas, né, ou seja, aceitar as tristezas, né, se entregar aquele momento ali e tal, o falecimento de um revés aqui, outra coisa ali, aceitar aquele revés, várias formas, né? E oração, fazer aquilo de acordo com a possibilidade, né? Porque tem gente que às vezes quer rezar igual um monge levando a vida leiga aqui, né? Tem que dosar isso. Mas então, eu passo a palavra para o senhor e peço ao senhor aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, porque os comentários do senhor são ótimos, o senhor vê que eles enriquecem demais essas leituras. E muito obrigado. Uai, obrigado a você, meu caro. Não, então, não é? Como você disse, né? Primeiro, sobre os deveres de Estado, as pessoas acham, eu imagino que as pessoas acham, não posso afirmar, né? Que os deveres de Estado, quando elas ouvem essa expressão, se resumem ao que elas têm que fazer quase que obrigatoriamente, né? Trabalhar, né? E na família, como hoje está tudo revolucionado na família, ninguém mais sabe os papéis, né? Seja do pai, seja da mãe. Então a pessoa entra, né, na família e fala, não, tem um dever de Estado. Mas aí tem que se interpretar esse dever de Estado, né? Qual é o dever de Estado de um pai? E qual é o dever de Estado da mãe? E também qual é o dever de Estado dos filhos, né? Isso está tudo complicado hoje em dia na cabeça das pessoas, né?
naquelas que têm alguma atenção voltada para esse termo, né? Dever de Estado. Porque qualquer um que tenha consultado algum guia de exame de consciência, né, vai encontrar essa palavra, dever de Estado. Né? Mas nesses guias, às vezes tem guias bons, né, que especificam um pouco essa coisa, mas o dever de Estado é o dever que você tem que ter em todos os momentos da sua vida, em todos os estados que você se encontra na vida. Né? E como você deu um exemplo extraordinário. Né? Você tem dever de Estado quando você anda de ônibus. Né? Você tem dever de Estado enquanto você está no lugar, você tem uma série de deveres como cristão, como católico, de estar ali. Né? Sobretudo, e principalmente, de não dar escândalo, de não ser pedra de tropeço para as pessoas. Não é que você vai entrar no ônibus e começar a pregar, fazer um sermão no ônibus, para todo mundo ouvir, né? Os loucos fazem isso, né? Tem os mormons também que ficam parados nas praças e começam a pregar. Né? Não é isso, né? É se portar como um homem digno, né? Como com dignidade de filho de Deus, né? Tá certo? Você falou com os vizinhos, enfim, tudo. Você tem um dever de Estado porque você está em algum lugar. Né? Você está como um trabalhador no seu trabalho. Você está como uma pessoa submetida a uma chefia. Né? No caso do trabalho. Você está em casa como, se for homem, como o rei daquele lar, né? Que é um império. Né? O lar é um império. Né? Você está na igreja. Como é que é o dever de Estado da igreja? Como é que é se portar na igreja, numa missa? As pessoas têm poucas noções disso. Né? Enfim, você exerce o seu dever de Estado se por alguma razão alguém vai te pedir um conselho. Né? Ou você exerce o dever de Estado em qualquer lugar que você esteja, num boteco, se divertindo. Né? Enfim, você chamou atenção muito bem disso. Né? Quer dizer, essa parte dos deveres de Estado deve fazer parte, né, deve fazer uma parte e parte grande nas nossas confissões, né? Enfim, bom, o diretor espiritual, né? Ao ler esse livro, não é, a gente percebe, porque nós estamos lendo a biografia de um grande diretor espiritual, percebe o quanto que essa atividade do diretor espiritual, dela depende fundamentalmente o caminho espiritual que o dirigido vai tomar. Não é? Ou a ruína espiritual que o dirigido vai sofrer. Por isso que, bem, nós hoje é muito difícil de encontrar, como você já falou, mas por isso que esse engajamento entre o dirigido e o diretor pode significar o caminho da vida, a perfeição cristã, ou pode significar a ruína. Nós vimos a ruína daquela moça do mosteiro de Porto Royal, que foi, enfim, que depois da morte do São Francisco de Sales encontrou um diretor maluco. Né? Vimos agora outro exemplo do diretor anterior da baronesa de Chantal, ele próprio muito sem noção. Né? E, portanto, como eu disse ontem, eu não sei, tendo a achar
que na atual circunstância, como existe, praticamente inexiste um bom diretor espiritual, isso talvez seja uma bênção de Deus para nós, para evitar que a gente caia, não é? Como você disse, existem bons diretores espirituais por aí. Um ou outro a gente fica sabendo. Mas, na maioria dos casos, talvez seja uma bênção para nós não ter, né, essa profusão de diretores espirituais por aí, para nos desorientar mais do que orientar, né? O que é importante é que a alma que sinta necessidade desse diretor espiritual reze muito para Deus, pedindo que ele, enfim, mostre para ela um bom diretor espiritual, né? Que para nós, com a nossa mente liberal, para nós é muito difícil nos engajarmos numa relação dessa, né, de direção espiritual. Muito difícil, né? Porque nós não temos mais aquela doçura e aquele desprendimento da vontade de nos entregarmos em muitos aspectos da nossa vida a uma direção de uma outra pessoa, né? Que ela nos determine certos comportamentos, que nos limite em certas ações, né? Muito, muito difícil hoje com a nossa cabeça, né, nos entregarmos a isso, né? As linhas gerais de direção espiritual, elas podem muito bem ser percebidas por nós lendo alguns livros, alguns tratados, né? Que é o máximo que a maioria de nós pode fazer hoje em dia, né? Você citou o sermão de Santo Antônio, enfim, aqui e ali, né? Nós acabamos sendo dirigidos hoje por essas obras, né? Mas não com uma pessoa fixa, e que para muitas almas, sobretudo aquelas mais evoluídas, mais longe no caminho espiritual, eu acho que cada vez mais, quanto mais avançado no caminho espiritual, mais você necessita disso, né? Mais você necessita disso. A Cristina tem uma história, né, com um padre que ela foi confessar, perguntou se ele dava direção espiritual, e ele perguntou para ela: mas por que você está me perguntando isso? Você é mística? Você tem experiências místicas? Alguma coisa assim, né? O que mostra uma certa cautela também do padre, enfim, a respeito disso, né, da direção espiritual, digamos assim, normal, né? Muitos padres, inclusive, bons padres, preferem dar orientações, vamos dizer, dicas de direção espiritual durante a confissão. Eu já me confessei com um padre que ao longo da confissão ele dava orientações, sugeria procedimentos na medida em que eu me confessava os meus pecados, né? Muitos padres, bons padres, usam esse momento da confissão, normalmente fica uma confissão mais estendida, para dar essas pequenas orientações também, né? Eu conheço alguns padres que fazem isso, né? Aqui e ali, uma observação aqui e uma observação ali, você acaba recebendo uma certa instrução, né? Quando o padre vai comentar os pecados que você acabou de confessar, né? E que a gente deve prestar atenção muito nisso, né? No que o padre vai te falar, né? O pouco que o padre fala pode ser muito bem aproveitado por nós, né?
que não temos nada, né, de direção espiritual, os poucos conselhos aqui e ali que o padre te dá pode servir, digamos assim, de uma certa direção espiritual que ao longo das confissões, né, você vai colhendo, né? Eu pelo menos tento fazer isso, né? Colher aqui e ali certas observações que o padre fala ao longo da confissão. Há padres mais sóbrios, falam um pouco, mas mesmo assim falam algumas coisas. E nesse pouco você pode colher algum tipo de orientação, né? A Cristina levantou a mão. Professor, eu só queria não falar muito. Mentira. Não vou não. Diga. O senhor acredita assim, que direção espiritual é uma super novidade para mim? Assim, não é super novidade, mas na minha vida toda eu nunca tinha ouvido falar de direção espiritual. Eu comecei a ouvir isso quando eu entrei, né, entrei há uns 15 anos, né, que eu comecei a procurar, né, a Igreja Católica de verdade. Até perguntei aqui para o Renato, Renato, você já antes assim, você tinha ouvido falar? Não é que seja uma novidade na igreja, mas me parece que é uma coisa que foi revivificada, assim. Ou então, a minha formação, mais uma vez, vou ter que falar contra a minha própria formação, porque realmente eu não conhecia essa direção espiritual. Agora, o professor, mudando um pouquinho, o Márcio, ele sempre fala muito assim na catequese, né, na formação. Ele é catequista, uai, é por isso, ele é catequista. Um excelente catequista, que a gente tem a graça, né, de ter o Márcio com nós. E essa questão da educação das crianças no mundo hoje é uma coisa que eu falo assim, não é um problema de agora. Eu vi isso, não na minha própria educação, porque na minha educação não teve psicologismo. Na minha educação teve a educação mesmo, mas de anos 70 para cá. E eu noto isso, assim, em todas as esferas. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. Outro caos. Nós estávamos, não, é só um exemplo desse problema da educação. Tá ótimo. Estávamos entre amigos, 3 casais e os outros 2 com os filhos, sentados numa mesa. E uma coisa que acontecia, pelo menos aconteceu 2 vezes, a criança pequena de do pai, amigo do meu marido, a gente conversando uma coisa séria. Quando o menino queria perguntar alguma coisa do que ele estava comendo, se sei lá, se a comida estava quente, estava fria, se a Coca-Cola estava gelada, qualquer coisa que valha. O pai interrompia a conversa conosco, falava, peraí, dá licença. Olhava para o filho com uma dedicação, assim, 100%, falava a besteira que tinha para falar com o filho e voltava para nós. Aquilo, quando nós saímos, eu falei, Renato, você notou isso? Quando que na nossa vida, na nossa educação, uma criança se acharia no direito de interromper uma conversa de adulto? E quando é que um pai permitiria que uma criança fizesse isso sem receber um xingamento? Não é? Depois, não na frente da gente, nem nada. Então, assim, o nível de insanidade da educação dos filhos hoje é esse. Porque eu brinco muito, eu falo criança, acho que até a década de 60. O peito era para o pai, a coxa era para a mãe, e o pé de galinha, depois que todo mundo comia, as crianças pegavam. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas é assim. Isso situa a criança no mundo, isso dá a ela a dimensão
de que ela não tem nada para dizer, ela não é importante. A importância dela é dada ali em outro momento, no recôndito do lar, ou na escola, ou com as notas. Mas, assim, os pais são protagonistas, eles têm essa vaidade do protagonismo até de ser pai. E já estão emulando a criança isso, né? Quero só emendar com uma questão que eu acho que, assim, entre nós que assistimos à missa tridentina, nós temos um problema gravíssimo de comportamento de criança e de pai. Eu falo com o senhor, já falei outras vezes, quando o assunto volta, na minha vida inteira, eu nunca soube que igreja tem banheiro. Também não. Nunca vi, assim, Igreja do Carmo, Igreja de Santo Agostinho, nunca. Eu peguei a missa tridentina até 6, 7 anos, eu lembro de ficar na Igreja de Santo Agostinho morrendo de vontade de ir no banheiro, pois tinha que chegar em casa. E na Igreja do Carmo, que eu frequentei até quantos anos, que é uma igreja modernista, né, quase modernistas, não tem banheiro para fiel. Fiel. Então eu falo assim, 1 hora, claro que a gente sabe que tem pessoas que saem de longe e tudo mais, mas não é uma coisa impossível de lidar, é a questão do banheiro. Banheiro, garrafinha de água, isso no meu trabalho, eu falava assim, gente, qual é o problema dessas pessoas de hoje? Eu chamava a minha equipe para fazer uma reunião, eles iam de garrafinha na mão numa instituição que tinha até garçom para servir água, e ficavam mamando aquele negócio. Onde que esse povo está na cabeça de beber água na missa tridentina, ir no banheiro na missa tridentina, ficar nas laterais, embalando criança na missa? Olha, missa é missa. Se os pais não entenderem que ali é o local perfeito para a educação dos filhos e para se corrigirem também, né? Alguém vai achar assim, essa senhora, né, mocinha mais, essa senhora é muito chata. Olha, eu sinto muito, mas a missa tridentina, não é a missa tridentina, a missa, ela se ali nós não conseguimos perceber que não dá para riar a trouxa em nada, nós estamos ali, claro, não estou falando de criança pequena que chora, isso não, nada, o choro da criança é uma coisa que a gente convive, mas outras são evitáveis sim, e ali é um espaço de educar e ensinar. É a penitência da criança. Ela não vai gostar da missa? Vai sim, vai. Claro que vai. Aquela solenidade e tudo mais. Então é isso que eu queria falar. Eu acho que é o traço que da psicologia, né, que eu falo que ela entrou na nossa vida de maneira a destruir, porque tudo que a gente está falando aqui esbarra um pouquinho na questão do comportamento como, numa esfera muito, digamos, elementar, que é o da pequena ética, né? A pequena ética, a etiqueta. Existe uma etiqueta básica que os filhos eles têm que entender. Olha assim, menino não entra em conversa de gente grande. Quando os adultos estão conversando, rindo ou fazendo qualquer coisa, não importa. Menino não tem que receber essa atenção. É a maneira como eu fui educada. E eu acho que os meus filhos sempre entenderam isso aqui em casa também. Né? Os adultos estão conversando na sala, eles vão lá. Se não forem convidados e citados, não entram na conversa, é simples assim. Né? Agora os meus já são adultos. Pronto. Mas é essa falação, falei com o senhor que eu ia falar muito. Hoje é sexta-feira, né? Isso é ótimo. Hoje sextou, já sextou. Não, mas você está coberta de razão, Cristina. Assim, com relação... então, voltamos à questão do Márcio, né? Dever de Estado. Nós temos que ensinar para a criança os deveres de Estado da criança. Porque ela não vai saber se a gente não ensinar. Não é? Todo mundo tem dever de Estado. A criança também tem dever de Estado. De Estado de ser criança. Do Estado de estar numa família. De Estado de ser filho de fulano e fulana.
né? Então, assim, todos têm deveres de Estado, né? E a gente não ensina as crianças os deveres de Estado em todos os lugares que elas estão. Você citou uma conversa de 3 casais num ambiente descontraído. Você citou depois casais com filhos assistindo à missa. São 2 situações completamente diferentes, né? E que têm deveres de Estado, né? Que eu tinha comentado antes, o dever de Estado de estar ali na missa, diante do sacrifício do Nosso Senhor. Eu fico pensando se esse pessoal todo tivesse efetivamente presente no Calvário, no sacrifício cruento de Nosso Senhor, se elas estariam procurando banheiro, se elas estariam conversando com as pessoas do lado, que isso é raro, mas acontece, se elas estariam deixando as crianças, porque tem isso também, né? Tem criança que passeia na missa e os pais deixam elas passearem nos corredores, às vezes sozinha, depois o pai vai lá correndo e pega a criança quando ela fica muito longe dos pais, né? Eu fico pensando no Calvário mesmo, naquele monte lá com as 3 cruzes, né, dos 2 ladrões de Nosso Senhor, você veria um tipo de comportamento, né, assim. Porque o dever de Estado na missa, ela parte desta concepção. Ali tem o sacrifício do Nosso Senhor. Né, e diante dele, qual é o nosso comportamento, né? Mínimo, né? Não é um comportamento, digamos assim. Porque existe na descrição do Calvário, existe um comportamento assim, né? Dos carrascos do Nosso Senhor. Quer dizer, eles estavam jogando cartas, eles estavam disputando as vestes de Nosso Senhor. Tem um grupo que estava assistindo o sacrifício que se portava assim, né? Se tivesse uma cervejinha ali, eles estariam tomando, né? E a outra parte não, né? A outra parte não. Então, esse comportamento eu tenho a mesma perplexidade que você demonstrou, eu tenho a mesma perplexidade, né? Ai meu Deus, as garrafinhas de água, né? Meu Deus, esse negócio é um negócio assim absolutamente irritante, né? E vou te falar, viu? Não é só jovens que levam garrafinhas de água, viu? Tem pessoas mais velhas que tem na bolsinha delas a garrafinha de água, tá? Pessoas mais velhas. Diga. É claro que o tempo também determina as coisas. Eu ia falar de comer em público. Bom, quando eu era criança, não existia restaurante como tem hoje, fast food, nada disso. Então, o domingo era almoço na casa da avó, eventualmente na casa de um tio. Então, e quando era muito especial, meu pai levava a gente para jantar num restaurante, alguma coisa assim, mas era muito caro. Eu sempre achei muito engraçado. As pessoas comem na rua naturalmente, elas estão andando para o trabalho muito menos. Quer dizer, o mundo mudou de uma tal forma que essa percepção ela é muito difícil. Mas eu acho que, assim, a missa é o local que você... Primeiro tudo que o Senhor disse, estamos diante do sacrifício do Nosso Senhor. Mas também é uma boa medida para o que a gente já conversou sobre isso, a educação católica, não é? O que vai diferenciar essas crianças no mundo é o comportamento. Não estou falando aqui daquela piedoso de cabecinha virada, né? Esse antinaturalismo. Mas há um certo recato católico que ele é pedido ali naquele local durante aquele sacrifício, né? Mas é isso. Eu falo com o senhor, eu passei situações assim, colocar os meus filhos na escola foi um espanto diário, porque
No final eu falava assim, gente, eu sou uma megera e todo mundo lá é muito bonzinho, porque eu exigia algumas coisas que não estavam de acordo com as pedagogas, com as psicólogas, não sei o quê. É uma luta. Eu sei que é uma luta, eu não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil nem nada. Chamando a atenção para uma grande oportunidade, sabe? De dar alguns parâmetros para as crianças. É a educação católica. É isso. Você está certo. A Ana colocou aqui uma observação. Hierarquia é algo politicamente incorreto. Aí, então, é isso, né? Quer dizer, nós introjetamos todos os valores revolucionários, né? Misturado, esses valores revolucionários eles foram misturados, né, e deformados ainda mais na tal psicologia moderna, né? Então, a paz, por incrível que pareça, né, a paz, como o Márcio se refere, né, tridentinos, que estão encharcados de psicologia moderna. Eles não entenderam ainda essa coisa, né? Não podemos reprimir as crianças porque isso vai causar neuroses nas crianças. Isso é Freud na veia, né? É muito disso que se trata e quando a gente vê, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo muito pouco isso. Quando vocês veem esses vídeos no YouTube, esses autoproclamados católicos no YouTube, dando dicas de criação de filhos, vocês encontram várias dessas deformações, né? Eu procuro não ver isso, né? Mas quando a Cristina começou a falar, eu me lembrei de uma coisa a respeito de direção espiritual que eu queria pontuar aqui, que é o seguinte: eu não conheço bem, talvez alguns de vocês conhecem, essas comunidades que pululam por aí, né, ligadas à RCC, Inovação Carismática. Essas comunidades, elas são comunidades que são dirigidas espiritualmente por um padre ou vários padres que são os responsáveis pela comunidade, né? Esse tipo de comunidade é o tipo de ajuntamento de pessoas que tem uma direção espiritual do padre lá da SCC, né? E constante e permanente. Tudo que essas pessoas da comunidade, qualquer problema, eles vão lá falar com o padre. O padre fica mais ou menos... A impressão que eu tenho, eu nunca tive nenhum contato com isso, graças a Deus, mas o que me parece, o que eu vejo as pessoas dessas comunidades me contarem, é que isso efetivamente acontece, né? Tanto é que essas pessoas, algumas delas se aproximam de mim e me pedem direção espiritual. Porque não sei se é comum lá, sei lá, se um fulano lá mais velho na comunidade também dá esse tipo de coisa, um leigo qualquer da comunidade, não sei. Não sei o que acontece. Mas esse aspecto é muito importante. De todas esse conjunto de comunidades que surgiu no mundo, né, da RCC, isso acontece muito lá, essa direção espiritual. Então eles estão envolvidos nisso. Eu já ouvi um testemunho de RCC na televisão que eu fiquei chocada. Na verdade, estava sendo elogiadíssimo a pessoa que perdoou a assassina da filha. Eu fiquei muito chocada, professor, porque assim, o casal levava uma vida dentro dessa comunidade carismática de apologia. E assim, apologia, viagens, eles são muito agitados.
fazem muitas coisas e ministram a Eucaristia de porta em porta com camiseta, né? Escrita Eucaristia, o ministro da Eucaristia levando a Eucaristia para tudo quanto é lugar, e muita viagem, muita animação, uma coisa horrorosa. E um determinado casal, essa história, se procurar na internet, acha. O determinado casal tinha essa vida muito dedicada, e filhos, e deixava a filha, os filhos, sei lá, não lembro exatamente quantos, aos cuidados de uma pessoa, e essa pessoa era uma adolescente completamente desvairada. E ela tinha uma neurose e ela afogou uma criança, um dos filhos, ela afogou essa criança. E essa pessoa dava um testemunho para o padre. O senhor conhece, assim, eu falo que a maneira deles se expressarem já é um pouco chocante, como o padre fala, como ele se comporta, isso na televisão. A pessoa também, e eles enaltecendo muito que ela depois perdoou, a pessoa voltou, porque não tinha suspeita que tinha sido ela. Então, é uma história, assim, cabulosa. E o que, na hora, eu pensei, quando eu assisti, eu falei, gente, mas ela está largando o dever de Estado dela, que era uma mulher, que tinha uma senhora, que deveria estar ali com os filhos, mas ela estava envolvida em tudo quanto é atividade, e ela não tinha tempo para cuidar da criança, tanto é que ela não percebeu que tinha uma louca dentro da casa dela, com todos os sinais de loucura possíveis, não é? Mas isso passava desapercebido totalmente por todas as pessoas que comentavam, porque o que era enaltecido era o perdão que a pessoa deu à outra, que claro, é uma coisa digna de nota, né? Mas assim, é um meio, eu acho que, sabe, professor, há uma certa sofisticação nessa questão da direção espiritual, muito em função de uma entrada na nossa sociedade dessa transcendência orientalista, né? Há uma confusão muito grande em relação. Entre o diretor e o guru. Entre o diretor e o guru. E assim, eu tenho casos que eu nem posso contar aqui, porque são coisas gravíssimas que aconteciam. Eu sei, conheço as pessoas que, assim, dramas horríveis de relação com o padre, a direção espiritual, muita coisa dá errado nesse contexto. Como eu creio também que na época que a gente está lendo aqui, também tinha problemas, né? Sim. Não é que isso é uma coisa da modernidade. Cada tempo tem... As coisas no mundo se repetem, elas são sempre praticamente as mesmas, com as notas do tempo do século. Vamos dizer assim, a moda, o vestimento, as coisas do tempo. Então é uma coisa muito séria mesmo. Não é uma... A gente hoje acho que tem muito um pouco desse fetiche, assim, de que... Não é fetiche, mas essa é uma influência externa que distancia um pouco da ideia católica, sabe? É isso mesmo. E o que eu quero falar de ideia católica, digamos que tem uma experiência de vida que eu tenho, que foi breve, porque a igreja mudou, as famílias mudaram, tudo mudou. A minha família, que era muito católica do interior, também mudou. Tudo aconteceu rápido, eu acho que eu vi isso acontecer um pouco, mas eu ainda tenho um pouquinho daquele resquício de tias, assim, tias catequistas, né, dos tempos antigos. Então, mas é só um vislumbre, assim. Também posso estar exagerando um pouco, talvez, quem sabe, né? Mas é isso. Muito bom as suas observações, Cristina. Eu acho que nós estamos vivendo uma miscelânea de confusões incríveis mesmo. Essa observação que você fez, eu nunca tinha feito a relação, mas ela é perfeita. Do guru oriental, né? Com a direção espiritual como ela é feita hoje naturalmente aí pelas pessoas, pelos padres nas comunidades, né? É uma espécie disso mesmo, quer dizer, as pessoas procuram uma pessoa que vá falar não tanto sobre a vida espiritual, sobre os comportamentos internos,
sobre a sua alma, mas uma pessoa que vai regular a vida dela para ela não ser, para ela não ter responsabilidade das coisas. Eu falo, eu tenho um guia da minha vida, e eu vou fazer isso aqui e vou, né? A direção espiritual não é isso, né? A direção espiritual, como o próprio São Francisco fala, né? Ela envolve uma coisa chamada liberdade, né, da alma. Não a liberdade mundana, que ele fala isso aqui, né? Num das trechos que eu li, né? Mas, tá tudo maluco, realmente. Então, essas observações que advêm da nossa leitura é muito importante para a gente se balizar, né, em relação a essa... Porque é muito incômodo para nós, para mim ler São Francisco de Sales, ler Santo Afonso, e a insistência que eles têm de falar de diretor espiritual, da importância da direção espiritual, etc, etc. Você olha para o lado e para o outro, não tem, né? Então, assim, porque nós não temos, não conseguimos, é raro, né, a gente ter isso, né? Infelizmente. Incomoda, mas enfim. E volto a dizer, as poucas migalhas de direção espiritual que a gente tem, por exemplo, nas confissões com bons padres, que normalmente, falando pouco ou falando muito, nos dão pitadas de direção espiritual, também a gente não aproveita, né? Então é essa a situação. Alguma outra observação? O senhor falou sobre... Eu não vou me estender muito, eu tinha umas coisas para falar aqui, mas... o senhor falou a respeito da responsabilidade, me fez lembrar o seguinte, que o senhor tinha dito antes, mais cedo aí, que a respeito de uma profusão de padres, e eu fiquei pensando assim, gente, se a gente tivesse uma profusão de diretores espirituais, que tomara que eles não descubram, vamos dizer assim, não se descubra o quanto essa direção espiritual tem importância, porque se nós tivéssemos uma profusão de diretores espirituais com a formação que eles têm hoje, isso seria talvez pior mesmo para nós. Por quê? Porque as pessoas, de acordo com o que o senhor falou aí agora, as pessoas elas querem colocar as responsabilidades, abrir mão da própria responsabilidade. O dirigido espiritual, ele quer, na verdade, alguém que fale o que ele tem que fazer, sem que ele tenha trabalho de se responsabilizar, de pensar, né? Então, isso seria até perigoso, porque se eles, de repente, descobrem, assim, entre aspas, né, o quanto um diretor espiritual, quantas pessoas ficam sedentas por isso, seria um perigo danado. Eles podiam até usar isso como arma. Isso. Não. Porque as pessoas elegem uma autoridade e a seguem bovinamente, né? Cegamente. Que é a relação entre o discípulo e o guru, tá? Essa Sim. é a relação oriental. Você se entrega completamente. Tá certo? Tem um documentário interessante, que o senhor falou disso, e tem um documentário chama, se não me engano, tá no YouTube, chama Os Deuses da Nova Era. É muito interessante, porque fala justamente disso, de como que as pessoas vão atrás de um guru, assim, cegamente. Nós temos exemplos de gurus que levaram ao suicídio coletivo, né? Vários. Levaram ao suicídio coletivo de centenas de pessoas, né? Então, assim, quer dizer, ocorrem coisas no mundo de hoje que o São Francisco de Sales não estava sabendo na época, né? Que ia ocorrer, enfim, todo o ambiente que esses grandes santos viveram
foram ambientes ainda pouco pervertidos, né, por essa loucura, né? Sim, eu acho que até, por isso que eu estou falando, opinião minha, né? Não, eu acho que talvez seja uma graça de Deus que a gente não encontre, que seja raro, né, a direção espiritual hoje para nós, né? Porque, como eu disse, a SEC ela funciona assim, não é? Acho que ela funciona assim, não estou afirmando não, porque eu não conheço profundamente as coisas. Pelo que eu leio, pelo que eu fico sabendo de algumas pessoas que são de lá, me dá a impressão de que lá as coisas ocorrem assim, né? Esses padres comandam todo o comportamento das pessoas, né? Dos filhos e de tudo, né? Enfim. Mas é bom que a gente esteja demorando, né, nesse assunto da direção espiritual, para que a gente nos coloquemos, né, no mundo como ele está em relação a isso, né? Quer dizer, um pouco também que traga uma certa paz no coração da gente, né? Isso não exclui o pedido, né, de que Deus nos dê bons padres, bons diretores espirituais, e que, se nós tivermos a graça de encontrar esse bom diretor espiritual, que nós demos graças a Deus, né? Mas por enquanto está muito difícil no mundo de hoje encontrar esse tipo de relação, né, de dirigido com diretor espiritual, infelizmente, né? Como tá, nós somos ovelhas sem pastores, né? Mas vamos pedir a Deus, né, que nos dê bons padres e bons diretores espirituais, né? Desculpa, Felipe. Felipe, diga lá. Bom dia a todos. Salve Maria. Salve Maria. Então, queria só comentar também uma vivência que eu tive na RCC, na época. Eu devia ter uns 20 anos, tinha uns encontros de jovens, assim, chamava Maranatá. A gente passava o final de semana numa fazenda, lá da Canção Nova, e tinha os momentos lá com Maria, enfim. Mas, assim, o rapaz que coordenava era um homem casado, ele tinha 2 filhos. E, assim, só para não estender, tinha ocasiões que tinham muita gente, Opa, sua voz tá falhando aí, Felipe. Não estamos te escutando, não. Lado... Peraí, tinha muita gente, senhor casado? Tinha... a minha conexão hoje não tá boa, eu acho que eu vou... Não, mas se você tá falando um senhor... Não, vai não, tenta então, falar. Aí eu tava falando que o rapaz que coordenava esses encontros, ele era casado, né, tinha 2 filhos, adolescentes, jovens. E esses encontros tinha um padre que por trás, né, que dava algumas orientações lá do INSA, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, oratório. Aí olhamos uma ocasião que o padre falou: olha, tem muito jovem, não pode, a capacidade local é tanto, você está levando mais. Mas o rapaz falava: não, esse jovem está precisando agora. Aí lotava o negócio e misturava, assim, era traficante, era bandido, junto comigo, com o pessoal que não tinha... misturava tudo, e aí passava o final de semana lá, e tinha aqueles momentos, né, de oração. Mas, assim, no final da história, o que aconteceu? Esse rapaz, esse homem casado, o filho dele se envolveu com droga, a filha dele teve um filho com um traficante, ele separou da mulher e se juntou com uma menina que frequentava lá, que era casada recentemente com um menino novo. Pode dizer, uma loucura. E era uma coisa assim. Aí eu vejo a situação na época, hoje eu reflito, eu falo: meu Deus, aquilo não podia dar certo, porque olha a consequência do negócio. Né? Uma coisa assim, de louco, não dá nem para explicar. Enfim, é só isso. Não, essa história assim, eu nunca tinha ouvido, né?
Mas eu imagino, né, que um tipo de comunidade que tem uma ligação tão mundana, né, tão pouco espiritual, ocorre isso mesmo. É uma coisa de louco. Assim. Na história do Felipe, acho que digno de nota é o fato do leigo. O que esse leigo está fazendo aí, né? É a minha irritação com esses ministros da Eucaristia, de porta em porta. É uma coisa. E ele tinha o talento da oratória, né? Ele falava bem, então ele atraía muita gente, porque ele, né, todo mundo gostava de ouvir ele. E eu acho que também ele deixou ali a vaidade sobressair ali. Enfim, é muita coisa que é errada, né? Eu lembro... Pode falar. Na minha adolescência, eu lembro do... eu tomei antipatia de violão, sabe, professor? Eu tocava violão, mas tomei antipatia, porque eu comecei a ouvir muito violão na missa. Isso foi me irritando. Mas tinha isso, o grupo de jovens para tocar o violão, não sei o quê. A igreja, como ela abdicou de muita coisa, ela teve que inventar outras tantas, achando que as pessoas seriam chamadas, né? Bobajada. Isso é uma bobajada. Sobre esse caso que o Felipe contou, né? Eu lembro vocês que nós lemos uma certa época, acho que já tem mais de 2 anos, e comentamos aquele livro do Dom Chutar, A Alma de Todo Apostolado. E nesse livro, ele fala desse apostolado, digamos assim, que ele compara isso com um ramo da videira que se destacou do caule e que certamente vai secar, né? Esse apostolado, digamos, externo, sem uma vida interior de oração. E ele chama a atenção que, por meio desse apostolado, como que esse apostolado pode levar o pretenso apóstolo ao inferno? Simplesmente isso. É muito chocante você ver num livro místico, o livro Alma de Todo Apostolado é um livro de teologia mística, não é? Uma descrição, porque ele começa a descrever um homem de boa vontade, que começa um trabalho de apostolado, muito bem intencionado, e vai se envolvendo com aquele apostolado, sem vida de oração, etc, etc, etc. Acaba lá na frente, ele falou, esse homem vai para o inferno. Porque... Então, assim... inclusive, isso ele escreveu no início do século, né? Que ainda não tinha essa coisa como tem hoje, né? Tinha o modernismo, sim, tinha várias coisas, mas... e ele já previa esse estado de coisas muito mais concretos que nós temos hoje, né? Na época dele. Então, realmente lamentável, né? Triste da gente ver a situação em que eu imagino que cada um que tenha participado desse movimento aí, a SCC, tenha casos escabrosos para contar, né? Enfim, a SCC é um protestantismo que invadiu a igreja e que só leva as pessoas para mais longe ainda da verdadeira igreja, né? Infelizmente é isso. Mas que coisa, que caso. Esse caso do Felipe é realmente... Eu tenho muitos casos muito escabrosos, porque eu li, né? Não vivi, não no Brasil, do livro do E. Michael Jones, que ele conta no contexto do movimento de Medjugorje. Ele escreveu um livro grande sobre isso, que foi... Medjugorje foi estimulado, sustentado, propagandeado pela RCC, né? No fundo é isso. O grande boom de Medjugorje aconteceu no mundo por meio dos grupos carismáticos, né?
Então ele tem muitos casos, mas escabrosos, de grupos, não aqui, né? Principalmente nos Estados Unidos, de tragédias familiares, separação terrível, separações litigiosas terríveis estimuladas por esses grupos, por esses diretores espirituais, leigos ou não. São coisas assim impressionantes, né? Então, tudo isso, por que nós estamos comentando tudo isso, né? Tudo isso dentro do escopo de pessoas procurando direção espiritual, que é o assunto nosso. Então, isso é muito grave. Realmente, isso é muito grave. E está acontecendo no mundo, né? Por isso que eu trouxe a baila. Eu tinha esquecido dessa questão da RCC. Eu trouxe a baila hoje porque eu acho que ela ocorre dentro do escopo de pessoas necessitadas de oração, de direção espiritual, e procuram, qualquer um encontra alguma coisa que acha que é a direção espiritual. Mas a Ana Paula ou o Márcio levantaram a mão. Levantou a mão. Fui eu. É que depois de ler aqui que até uma santa estava sendo mal dirigida espiritualmente, eu acho que cabe a gente pensar. Bom, eu pelo menos vou ficar muito preocupada em ficar procurando diretor espiritual mais não, porque desde aquela época, né? Aí o que eu fico pensando? Que se por um lado nós não temos essas pessoas, pelo menos vamos dizer, os livros desses santos agora estão sendo editados, né? Tem tradução em português, então a gente, né, tem esses do São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório, muitos outros. Assisti às aulas, o Sidney Silveira, que traduz para a gente, né, a linguagem de São Tomás de Aquino. Então é melhor a gente se fixar nisso. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Aí, graças ao Paulo, que falou que a gente devia ler o prefácio do livro lá da Vendéia, não sei quantos milhões de vezes, eu fiquei curiosa para ver o que era. Eu até comecei a ler o livro. E tem uns capítulos, tem 2 capítulos aqui, que se chamam, logo no começo, se chama Escola da Vida. Os métodos da minha madrinha, e o outro, as ideias da minha madrinha. E eu vou falar para o senhor. Aquela madrinha era sensacional, né? Pois é, ali já tem algumas coisas. Claro. Que a gente pode, sabe? Claro. Não sei se ontem ou anteontem, foi dia de São Luís, de França. Ontem. E ele também deixou um testamento para o filho. Espiritual para o filho. Isso. Que tem coisas que a gente pode parar e pensar, adaptar para o nosso tempo. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. São as migalhas, isso mesmo. São as migalhas que nós temos. Não tem como a gente... É perda de tempo da gente ficar aí só... Porque também mais ou menos o que eu disse ontem, né? Você fala... ao mesmo tempo que você culpa a miséria lá, você fala, somos miseráveis, não sei o quê. Você fala, se eu tivesse um diretor espiritual, entendeu? Então, seria melhor, a minha vida espiritual seria outra coisa. E vejo que o próprio padre Jorge falou que durante a pandemia tinha muita gente que o procurava perguntando, padre, o catecismo, e agora o catecismo não está lá. Não vai, né? Não vai. Mas agora a Cristina e o Paulo levantaram a mão e eu não sei qual que foi a ordem da levantada de mão, mas pode falar aí. Eu já abri meu microfone aqui. Não, a Ana Paula levantou uma coisa interessante que me fez voltar ao nosso texto, e ele também nos dá uma outra chave, que é a da alma viril. Sim. A alma viril. A alma viril, ela acaba por ter que dar conta das coisas como elas se apresentam, né, professor? Isso. Virilidade é isso.
Né? Nós não temos nós temos a catequese, temos a missa tridentina e vamos nos fortalecer nisso que nós temos, né? Docilidade à realidade. Nós temos que ser dócil à realidade. O que nós temos é isso. Não adianta. Não adianta procurar outra coisa. Né? Por mais que os santos nos estimule, né? Mas nós estamos vivendo uma época. Diga, Paulo. Como eu fui citado, eu me julgo no direito de... Direito de resposta, sim. Mas a Ana Paula foi direto ao ponto aí, e eu comentei com o senhor já. Esse livro da Vendéia, ele, além de ser um catecismo, de uma certa forma, ele mostra, naquela época, antes dessa mente revolucionária nossa, a preocupação da madrinha com relação às meninas. Qual era a preocupação? Sabia ler, não sei o quê? Não. Ela queria saber da alma delas. Ela queria corrigir esses pontos. Né? Tanto é que ela pergunta quais são os seus maiores defeitos e suas maiores qualidades. Muito interessante. E tudo ela fala, isso vai me ajudar a te corrigir. Isso mesmo. É impressionante. Quer dizer, dever de Estado de novo, né? A gente lembra o que o Márcio falou. Ela assumia esse dever de Estado dela. Profundamente, com muita responsabilidade, né? Essa madrinha tinha alma viril. Né? É aqui agora que eu tenho que fazer. Isso está na minha responsabilidade. Deus colocou isso para mim. E eu tenho que fazer. Tá certo? Eu tenho que fazer. Então, assim, essa nota de virilidade, de responsabilidade, é uma nota extremamente positiva, né? Não é desesperante, ao contrário. Nós assumindo essa virilidade, essa responsabilidade para com a nossa realidade, isso é um trabalho que nós fazemos e podemos ter certeza que Deus quer isso de nós. Dependendo dos erros que nós vamos ter nessa coisa, mas nós estamos fazendo alguma coisa, né, para a nossa realidade. Então, isso é muito importante, muito bem lembrado a Ana Paula e o Paulo, essa madrinha, né? Veja que a madrinha, ela vai ser importante ao longo de toda a história lá, até a morte dela, porque essas moças que foram orientadas por ela sempre vão lembrar dela, sempre vão ter ela como referência, né? Aqueles conselhos, aquela recepção que elas tiveram na casa no castelo, né, do nobre lá. E então, é isso. Vamos terminar com essa nota de responsabilidade, de esperança, de positividade, né, da nosso papel como católico hoje, né? Muito importante isso. Enfim, o quanto que a gente tinha para falar sobre direção espiritual, hein? Eu nunca imaginei que tivesse tanta coisa para falar. Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os excelentes comentários, causos, ideias, sugestões, né? E nós estamos aqui na página, eu já não sei mais qual página, mas deve ser uma página. Ixi, eu me perdi aqui. Não, sim, página 202. Nós estamos no topo da página 202 e nós voltaremos à leitura, se Deus quiser, na próxima segunda, né?
Já estamos acabando o livro, mais uma ou duas aulas nós acabaremos esse livro, passaremos para outra biografia, né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.